Bom dia, pessoas maravilhindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja que hora for que você apertar o play desse canal. Meu nome é Helena Moraes e nesse canal eu gosto de falar de coisas espirituais. Ó, até rimou. De coisas espirituais, de coisas verdadeiras que eu tenho aprendido e vivido nesses 63 anos que o Senhor tem me presenteado. Já passei por momentos difíceis, já passei por tribulações, já passei por momentos ruins, mas eu venho aqui dizer para você, momentos ruins, decepções, falta de dinheiro. Quando tudo parece dizer que não, é o cenário ideal para Deus entrar nas nossas vidas e fazer um milagre, porque milagre, você pode ter certeza, é uma especialidade do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você já agradeceu a Deus hoje? Ai, eu não tenho nem motivo. Você já agradeceu a Deus porque você não tem motivos para agradecer, motivos para glorificar? A coisa tá tão apertada, que você pensa que já não tem nem mais para onde correr, né? A gente passa, todas as pessoas, pobres, brancos, amarelos, índios, seja lá de que cor, de que etnia, passa sim, rico, pobre, mediano, pobre de Marredeci, passa sim por dia maus. Mas a diferença é passar por dia maus com o Senhor Jesus e cachorro aborrecido, viu? E passar por dia maus sem o Senhor Jesus. Spike, sem o Senhor Jesus, sabe? Isso faz uma diferença enorme nas nossas vidas. E meditando em alguns comentários, eu não respondi não. Ai, Helena, porque são tantos comentários? Não, são 5, são 4, né? Mas é porque eu não fico o tempo todo com o celular na mão, não, sabe? Eu sou dona de casa, com muita honra, muito prazer, já trabalhei muitos anos fora, para fora, né? Então hoje eu sou uma dona de casa que gosta do que faz. Eu gosto de fazer uma boa comida, eu gosto de arrumar a casa, eu gosto de sentir o cheiro da casa limpa, eu gosto de olhar pro box e ver que ele tá sem nenhuma gotinha de mancha, mas que de tarde eles todos chegam do trabalho, eles todos não, né? Chega do trabalho meu marido e meu filho e ele fica todo respingado. Mas é a certeza de que no outro dia eu vou ter força nos meus braços para fazer tudo de novo, porque a minha força vem lá do alto. E gostaria de convidar você, se por um acaso você não tem, sabe, não entende dessa força, o Senhor nos dá força no meio da tempestade, no meio de momentos ruins, no meio de tribulações. Ele restaura a nossa força como a de um boi selvagem. É bíblico isso, ok? Então ontem eu estava lá no quarto, né? Depois que eu fiz meus afazeres. Gente, ontem eu trabalhei de 8 da manhã até 8 da noite, sabe? E glorificando a Deus por isso, porque não tem artrite, não me consome, sabe? A osteoporose já deu no pé dos meus joelhos. Todas as dores do tal do it que sobrevinha sobre mim desapareceu como um passe de mágica, Helena. Não, eu comecei a cuidar daqui, ó, sabe? Porque eu não sou médica, nunca estudei medicina, mas eu sou uma pessoa que eu atento bem pelo que está escrito aqui, ó, sabe? E a raiz das nossas dores, a raiz das nossas enfermidades, a raiz de ter uma mente danificada. É aqui que começa, sabe? Todas as nossas dores vêm daqui, da mente, da alma,
Entendeu? Então, quando você começa a controlar o seu corpo, eu não vou dizer que tem dia que meu coração bate acelerado, que a boca seca, que eu tenho assim, que me dá um medo, mas aí eu lembro da grandeza de Deus e eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele cuida de mim. É bíblico isso, entendeu? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, diz a palavra de Deus. E é muito importante, gente, ler a Bíblia, sabe? É muito importante ter comunhão com Deus, é muito importante, sabe? Você levantar um propósito na sua vida de ser uma mulher sábia, não a Maria vai com as outras, né? De ser a Maria, a mulher sábia que diz a palavra de Deus. Bom seria se todas as mulheres do mundo hoje se mirasse no exemplo de Maria, mãe de Jesus, quando o homem aqui na terra. Deus não tem mãe não, viu, gente? Deus é criador. Então ela foi mãe do Senhor, a única menina que se achou disponível na santidade para gerar o Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Ah, se todas essas mulheres se mirassem e tivessem, sabe, mães, avós, mulheres, raízes que ensinassem para os seus filhos o valor de uma virgindade, o valor de apresentar os seus corpos em sacrifício vivo para o Senhor Jesus. Ah, se levantassem mulheres para ensinar o seu filho a ser homem, sabe? E a dar valor no ser homem, segundo a palavra de Deus. Ensinar as meninas, sabe? Criar as meninas, não para elas ficar rasgando calcinha, arrebentando sutiã, sabe? E fazendo todo tipo de aberração diante da mídia, sabe? Todo tipo de pornografia, de promiscuidade. Ah, se houvesse mais mamãe assim. Quem tá falando com você, Helena Moraes, que nasceu numa família com propósito, mas totalmente desajustada de Deus. Era uma família religiosa, sabe? Onde havia brigas, ataques um para o outro. Meu pai se atracava com a minha mãe, era uma confusão, e eu olhando no meio daquilo tudo. E eu lembro, gente, talvez você tá aí diante de uma criança de 4, 5, 6 anos pensando assim, ó, nada, não entende não, boba de você. Eu tenho na minha memória passagens de quando eu era bem criancinha, sabe? 4, 5 anos. Eu tenho isso, eu não precisei de regredir, ninguém precisou de fazer, me hipnotizar para me lembrar do passado, não. Eu lembro de coisas que marcaram minha vida, que marcaram a minha infância, sabe? Que hoje está debaixo do sangue do Senhor Jesus. Não me adoece mais. Mas veja bem, quando uma mulher sabe qual o propósito que ela foi criada, qual é o propósito divino nisso que ela foi criada, sabe, ela passa sim por momentos ruins, ela tem sim momentos ruins, mas os momentos ruins não é a vida dela, sabe, é momentos que passa através do nome do Senhor Jesus, quando nós nos posicionamos, sabe? Eu vou contar um grande testemunho aqui, não é hoje não, e não é para você ficar curiosa não, porque eu tenho uma ojeriza de encanar, que a pessoa fica cozinhando as pessoas no banho-maria e grava 40 minutos, para lá no 3 minutos do último tempo fica contando uma coisa que não tem nada a ver com outra, sabe? Não, eu não gosto disso não. Mas eu tô para contar uma das bênçãos que eu tenho recebido, né? De lá para cá, desde que meu marido foi diagnosticado com uma doença mortal, né? Desde que o meu sobrinho foi atingido por 11 tiros. Eu tenho muita coisa para contar, coisas novas que o Senhor tem me feito saber, porque eu tenho, nesses últimos dias, falado com o Senhor que eu quero viver todo o testemunho de bênção, de vida que Ele tem para mim, e eu vou viver. Ontem, quando eu estava limpando o meu quintal,
todinho, limpando, sabe, organizando os materiais do Daniel, as ferramentas do Daniel, que eu também uso, né? Eu estava dando graças a Deus e falei com Deus: Senhor, eu tenho a mesma força dos meus 15 anos. Você é doida, Helena? Não. Eu estava carregando coisas pesadas, sabe? De um lado para o outro, limpando, sem fadigar, sem ficar com a cabeça rodando, sem problema nenhum. Eu dou uma faxina, gente, legal, pesada. E para te dizer uma coisa, eu dou essa faxina todos os dias. Todos os dias. Se você vier na minha casa, eu tô dando faxina. Sabe? Eu já acostumei com isso, né? Mas determinados lugares eu dou uma vez por semana, né? Mas faxina na casa. Passar pano, aspirador, pano, tirar poeira, isso é todos os dias, né? Agora, lavar todos os vasilhames de alumínio e inox que eu tenho, eu lavo de 15 em 15 dias, sabe? Sem problema nenhum nas minhas moendas, né? Eu costumo falar que isso aqui, cada junta da gente, né? Houve um tempo, gente, que a minha, fazer assim com a mão doía, mexer com o dedo doía, mexer com o pescoço doía, andar doía, tudo em mim doía, sabe? Por quê? Eu li certa vez aqui na palavra do Senhor, quando eu calei meu pecado, eu senti picada nos meus rins, né? Então, assim, o pecado muitas vezes, que pecado é esse, Helena? Muitas vezes nós pecamos tão automaticamente que a gente esquece de que isso fere a Deus, isso fere a santidade de Deus. E nós estamos falando de murmuração, não é mesmo? E eu falei que eu ia continuar porque isso é pano para manga, gente. Isso não acaba, né? Aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, voltou a onda dos suicídios. Não é suicídios de quem não conhece a Deus. Suicídio de quem já fez estudos bíblicos, suicídio de pessoas que já teve experiência com o Espírito Santo, um casamento assim, um casamento bom, sabe? Uma família bonita e de repente, sabe? Eu não vim aqui para descer um malho, sabe? Em quem morreu. Mesmo porque eu sei que a família está sangrando, né, gente? Porque é muito triste você chegar de um trabalho, de um lugar e você ver um ente querido seu pendurado numa corda. O inimigo quer que as nossas murmurações nos leve a isso, sabe? Porque quando nós começamos a murmurar, a reclamar o tempo todo, nós estamos negando, sabe, o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Aí, a Bíblia, por que é importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus? Né? Tem um versículo na Bíblia que fala assim: filho meu, guarda as tuas palavras no seu coração, para teres o que responder quando te perguntarem, entendeu? E eu levo isso muito a sério, porque muitas vezes, a maioria das vezes, quem está precisando de responder porquês somos nós. Que conhecemos a Bíblia, sabe? Muitas vezes esse ponto de interrogação está aí na nossa frente e nós precisamos responder para nós mesmos. Sabe, muitas vezes você tem que se pegar, se colocar diante do espelho, sabe? E começar a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito, de quantos livramentos Ele te deu, né? Eu estava agora falando, eu falo muito com as minhas filhas, o diabo não tem repertório, ele age da mesma forma. Se você ver, né, certos fatos escabrosos que já aconteceu no Brasil e no mundo, né, em termos de assassinatos, de mortes, de ocultismo, você vê o mesmo mal agindo da mesma maneira. É por isso que o Senhor diz para nós, para vigiarmos. E
Tem uma mulher aqui na palavra de Deus, uma das, né? Porque, gente, isso aqui é rico de mulher. Você não precisa de nenhuma dessas mulheres que estão aí na mídia, sabe? Se fingindo ser o que não é, porque sem Deus a pessoa é vazia, ela não tem nada que oferecer, né? Você não precisa se mirar, se basear num vídeo de uma pessoa onde ela mostra tudo maravilhoso. Eu sou apaixonada por investigação Discovery, sabe? Sobre assassinato, sobre, sabe, essa trama toda. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de estudar muito a mente humana. E eu tava vendo a moça chama Gabi, não sei das quantas. Ela está morta. Era uma blogueira famosa que comprou uma van, não sei como que chama, se é van, aquele negócio que o povo faz de casa, para viajar o mundo todo, né? Com um rapaz bonito, uma menina bonita de 20 aninhos, que foi encontrada assassinada barbaramente. E logo após, depois de muita procura, acharam um moço também, né? Que havia tirado a sua própria vida, e no diário que ele deixa, meu Deus, aí você vê, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ah, mas crente fala muito em diabo, é claro. O próprio Jesus falava e falou e fala, tá aqui, sabe? O mundo jaz no maligno, nada que vem daqui, desse mundo, sabe? É bom não. É por isso que você precisa ter intimidade com Deus, porque quando você está debaixo das asas do Altíssimo, assim como diz o Salmo 91, o salmo aberto na mesa da sua sala é a mesma coisa de um gibi aberto. Bíblia não é para ficar aberta no Salmo 21 ou no 23, não. É para ser lido, consumido, é beber, comer, né? Mas vamos lá. Uma das mulheres que me chama muita atenção, né, em respeito desse negócio de murmuração. Ô Maravilhinda, eu vou sim gravar na sugestão que você me falou. Eu ainda não respondi não, mas eu hei de responder, tá, gente? Porque eu fico assim atarefada com essas coisas aqui. E então... Mas veja bem, a Sunamita, lembra da Sunamita? Tá aqui escrito no capítulo 4, vou ver se dá para focar. No capítulo 4, no capítulo 4 de Segunda Reis, né? De Segunda Reis, que o encontro dessa Sunamita com Eliseu é maravilhoso. Eliseu, um homem de Deus, sucessor de Elias, né? Então, o que acontece? Eliseu passava todas as vezes e ele encontrava pousada, né? Ele dormia na casa dessa mulher, que é uma mulher casada, que dava provisões para ele, para o seu moço, e essa mulher tratava eles muito bem. E os anos foram se passando e eles se hospedando ali. Um dia ele perguntou para Geazi: o que eu posso fazer por ela? O que eu posso fazer por ela? Deve ter alguma coisa que eu possa fazer por ela, né? E chamou ela e perguntou para ela, e ela falou que estava tudo muito bem, que ela estava bem, né? Mas Geazi, olhando para Eliseu, ele disse, né? Geazi, o moço que andava com o profeta Eliseu, e ele disse assim: olha, ela não tem filhos. Não tinha barulho de criança, não tinha filhos naquela casa, né? Então, Eliseu chamou ela e falou assim: olha, daqui a 1 ano abraçará um filho. Eu já falei isso em outro vídeo, eu não sei se foi na outra plataforma, não sei se foi aqui, se for aqui releva, mas como a palavra de Deus se renova cada dia, eu vou tornar a tocar nesse assunto. Veja bem, então, sabe,
se cumpriu os 9 meses, ela teve um menino, e o menino cresceu, e Eliseu continuava ainda, sabe, passando por aquela casa quando ele fazia suas viagens. E um dia, a Bíblia me fala que um dia o pai do menino pegou o menino e foi levar junto com os trabalhadores, né? Eu vou só resumir no máximo do resumido, que eu acho que eu falei isso aqui sim no último vídeo. O menino começou a sentir muitas dores de cabeça, muitas dores, né? E nessas dores que esse menino estava sentindo, nessas dores todas que ele estava sentindo, o que aconteceu? O pai dele pegou ele, entregou para a mãe e falou: o menino não tá bem. Ela pegou o menino, levou o menino, e o menino, ai minha cabeça, eu já vi pastor pregando, tudo quanto é, ele deu derrame, ele deu isso, ele deu aquilo. Eu não vou falar isso, a Bíblia não me fala o que ele teve. Ele teve uma forte dor de cabeça e veio a falecer com essa dor de cabeça. Você imagina, aquela mulher já tinha tanto tempo sonhado com aquele filho, agora ela tinha tido a promessa daquele filho, e agora aquele filho estava morto. Ela colocou o menino, ela deixou o menino lá morto na cama, sabe? Desceu e falou pro marido dela que ia até onde o profeta estava. Não era tempo de festa, não era tempo de ir na cidade, não era um dia especial. E ele até cogitou perguntar a ela pra quê? Não tem nada de especial, por quê? Né? Imagina se fosse eu e você. E ela falou assim: só me dá um moço para que eu vá até onde está o profeta. Só me dá um moço, sabe? E pegou um dos empregados e ele o levou. E ela disse: não conversa nada com ninguém não, vamos direto, sabe? Mas daí no caminho ela encontrou com algumas pessoas que lhe perguntavam: tá tudo bem? Vai tudo bem. Gente, eu sou uma admiradora dessa mulher. Porque mulher na dor, além de não conseguir ficar com a boca fechada, né? A maioria de nós fica com a boca fechada, ainda estaria desmaiando, sofrendo um piripaque, com o filho, o único filho morto em cima da cama. Mas o seu semblante não estava decaído, o seu coração estava amargurado, mas ela saiu de encontro. O tete a tete dela era com o homem. Ela não havia pedido filho para o homem, então ela precisava de saber por que isso, né? E ela vai, e chegando lá, Eliseu fala com Geazi: vai e atende ela, vê o que ela precisa, sabe? Olha a coragem de uma mulher, sabe? É por isso que tem um tanto de homem virando mulher, querendo ser mulher. Gente, não tem como não, porque nós mulheres somos de uma raça e de uma feminilidade divina que não tem cirurgia que faça essa essência passar para o sexo oposto, não é mesmo? Deus é perfeito no que faz. Quando Geazi chegou, ela se recusou a falar com ele: eu não tenho nada para tratar com você, mas eu não quero falar com você, eu quero falar com o profeta, né? Eu estou usando as minhas palavras. Então, Geazi voltou e Eliseu falou assim: olha, eu vou atendê-la. Sinto que ela está com uma amargura muito grande na alma. O Senhor ainda não me revelou, mas deixe-a entrar. E ela entrou e de tete a tete com aquele homem: por acaso eu te pedi filho? Por que fizeste isso comigo? Né? E ela teve um diálogo ali com aquele homem de Deus, e ele falou assim: olha, eu vou mandar meu servo. Não vai mandar o servo nenhum, você vai, sabe? Enquanto tem um monte de feminista besta falando porque mulher é capaz de homem, mulher não sei o quê. Oi, a coisa mais linda dessa vida é ser cuidada pelo esposo, sabe? É você acordar à noite. Eu tô falando, no meu caso, que já tô na terceira idade, né? Esse fogaréu todo aí que eu vejo algumas doidas falando, então eu não tenho esse problema. Aliás, eu nunca tive esse tipo de problema, isso nunca foi problema pra mim, mas você sentir o abraço do seu esposo, sabe? De uma maneira assim: eu tô aqui,
até que a morte nos separe, sabe? E talvez você tá aí do outro lado, pensando assim, ó, mas eu não tenho ninguém. Escuta, quinta-feira que vem, a minha irmã, a última irmã, né, casa, com 62 anos, virgem. Se eu colocar ela aqui, ela é muito arisca, sabe, gente? Mas se você olhar para ela, você não dá mais que 30 anos para ela. Uma pele maravilhosa. Né? Aprendemos com a nossa mãe sobre a minâncora, sobre a vaselina, sobre a glicerina. E isso conserva, sabe? Conserva muito. Mas voltando para a passagem, veja bem. Então ele resolveu, ele foi com ela até a casa dela. Chegando lá, a criança estava morta. Ele entrou no quarto, trancou a porta e você vai ler, né? Tá aqui, em 2 Reis, capítulo 4. Leia para você ver a magnitude de Deus. Sabe o que ele faz com aquele menino? E aquele menino volta à vida e ele pega o menino pela mão e vai e entrega para a mãe dele. Você sabe o que é isso? Sabe? Eu não sei dessa forma. Mas quando o ginecologista, ginecologista falou para mim assim, ó, volta daqui 3 dias pra gente retirar o feto, porque o feto morreu. Eu não aceitei isso, sabe? Eu vim do hospital até a minha casa, que dá a pé, dá bem uma hora de andação, né? E como eu tava grávida, eu devo ter levado uma hora e 40 minutos para chegar aqui, porque eu não quis vir de ônibus. Eu não quis vir de ônibus, eu vim andando e orando e chorando e falando com Deus. Eu lembro como se fosse hoje, sabe? Eu falando com Deus, Senhor, eu não tinha te pedido mais filho. Os dois estavam de bom tamanho. Eu já tinha um casal. Mas agora, Senhor, tem um bebê no meu ventre e estão dizendo que está morto. Eu não te pedi filho. Mas eu não aceito esse diagnóstico. O feto morto, que o ginecologista me disse que era para voltar, para fazer curetagem, acho que é isso que fala, tem 27 anos. 27 anos. E hoje tá sabendo o que é ser mãe, porque tem uma sementinha brotando dentro do útero dela, sabe? Aí eu olho para Deus e eu vejo a grandeza de Deus. Eu tenho motivo de murmurar por alguma coisa, eu tenho motivo para reclamar de alguma coisa, eu tenho motivo de abrir o meu bocão para Deus e dizer, Senhor, tá difícil. A Bíblia fala que não tem impossível para Deus, que não há impossível para Deus, sabe? A palavra do Senhor, ela é clara. Se você for para os evangelhos, você vai ver ali palavras de milagre acontecendo. Gera o seu milagre. O que acontece com nós mulheres? Que homem nenhum travestido de mulher vai ter a experiência que nós mulheres temos. Veja bem, você engravida 9 meses depois, aí você deita, você sonha com o pezinho. Eu, pelo menos, que nasci com 6 dedos no pé, 6 dedos nas mãos. A minha oração para meus netos é que não nasçam com 6 dedos, de forma alguma, sabe? Caleb e Heitor não nasceu com 6 dedinhos. Eu sempre oro. Quando me entregava meu bebê, lá depois, né, que eles entregavam o bebê pra gente dar de mamar, a primeira coisa, e eles embrulham, que eu não sei mais se embrulha assim, embrulha criança de uma maneira tão que é difícil de desembrulhar, mas eu ficava lá futicando aqueles panos, até ver o pezinho dos meus bebês se tinha ou não 6 dedos.
porque eu não queria que eles tivessem os apelidos que eu tive. 6 dedos, 6 dedos, ô 6 dedos, sabe? Oi, esses apelidos não me matou, não me traumatizou, mas me dava muita raiva. Mas eles estavam falando, o que eles estavam falando? Eles estavam falando o que estava aqui, o que tem hoje no meu pé. Porque do meu pé não pode ser retirado, né? Então, no meu pé continuou. Aí no meu pé eu continuo com o meu pé direito, com 6 dedinhos, porque não pode operar do pé, porque senão ia atrofiar os meus dedos, né? Então, eu tô olhando ali porque o Spike tá latindo, deve ser alguém que tá chegando, mas não. Então eu tenho 6 dedos. Então isso pra mim, meus irmãos, minhas irmãs, né? Meus irmãos não era boa, porque eu já era bem mais velho, eu socava eles. Mas falar 6 dedos, 6 dedos, 6 dedos. Então eu ainda tava conversando com a minha filha ontem. Vamos orar, porque não virá com 6 dedinhos, né? Não virá com 6 dedinhos. Hoje, como diz o Daniel, eu amo esse dedinho. Mas presta atenção. A murmuração, nós vemos aqui, eu posso imaginar a alegria daquela mulher, sabe? Que não tinha, assim como você e eu tem, a disponibilidade do Espírito Santo testificando em nós o pecado, a justiça e o juízo. Não tinha, né? Ela tinha a palavra do profeta. Sabe, não tinha uma Bíblia, não tinha um culto, não tinha... Sabe, hoje você é consolado de todas as maneiras. Hoje você pode, se você quiser, você ouve pregações de homens de Deus, né? Porque tem um monte de picareta aí que só Jesus na causa. Você ouve, sabe, palavras que te faz crescer espiritualmente, sabe? Você ouve como educar os seus filhos de homens e mulheres de Deus, sabe? Porque quando eu falo de gospel, tem ainda mulheres e homens de Deus que louvam o Senhor em espírito e em verdade e que tem temor e tremor pela palavra de Deus. E nós precisamos disso, sabe? Nós precisamos de todo dia nos colocar diante do Senhor. Não aceite que a sua mente seja a oficina do diabo. Não aceite que o diabo comece a plantar uma sementinha na sua cabeça de que você não vale nada, de que sua casa está errada, que seus filhos estão errados, que está tudo errado, sabe? Mais uma vez eu estava dizendo para minha filha, escuta, Deus dá pra gente, isso eu ouvi há 58 anos atrás, 58 anos atrás, eu tinha uns 6 anos, não, eu tinha mais do que isso, tinha mais, uns 50 anos atrás, quando a minha mãe só tinha filha mulher, né, porque era um de 9 meses, de ano em ano, é a diferença de idade lá da minha casa da minha mãe. Então, veja bem, eu via minha avó, aquela velhinha, miudinha, né, magrinha, pequenininha, dizendo para minha mãe, Lenita, sabe? Deus dá pra gente os filhos que a gente merece ter. Porque a minha mãe queria muito que meu pai se regozijasse num filho varão, né? Hoje você vê um monte de tola aí. O que vier, né? Não tô falando de vir menina ou menino, né? Tem gente cogitando, se nascer, eu não vou colocar na cabeça dele nada, ele vai ser o que ele quiser. Escuta, criança precisa de disciplina, precisa de vara, precisa de correção, precisa de ensinamentos, sabe? Porque nós vemos hoje um monte de jovens aí rebeldes, um monte aí praticando coisas horríveis, porque não tiveram limites. Vem aqui na minha casa, tenha uma conversa com o Mateus, porque graças a Deus, Deus me deu só um filho homem. Olha a postura desse meu filho homem e das 2 meninas. E eu peguei pesado. Eu sou uma mãe que peguei pesado. Eu não poupei o lombo dos meus filhos de vara. A primeira vez que meu filho saiu à noite,
Meu filho homem, ele tinha 21 anos. Quando ele chegou, ele levou uma surra. Ele levou uma surra, sabe? Eu não tenho preocupação que meu filho tá aí. Prende as suas cabritas aqui, meu bode tá solto. Não, eu ensinei ele a honrar a filha dos outros. E é por isso que eu orei para que Deus colocasse nas mãos dele, que Deus desse para ele uma moça virgem. E Deus tem cumprido os desejos do meu coração, assim como ele, sabe, se guardou para o casamento. Olha aqui, não desiste da sua família, não. Ore mais, louve mais. Ah, porque você não conhece como que é aqui, minha casa, meu marido, meu filho, não, sabe? Não tem ninguém que resista o poder da oração. A oração liberta, cura, transforma, sabe? A oração tem o poder de levar o pecador aos pés do Senhor Jesus. E a gente continua, viu? Eu não gravei esses outros 2 dias, por quê, hein? Ah, não sei por que não, mas porque não deu. Não deu. Mas eu quero continuar nisso. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, assim eu respondo, viu? Se eu ainda não respondi, você pode xingar aí, tá, gente? O meu telefone é 037 999 32 40 53. Um beijo para vocês de A a Z. Deus continua abençoando você. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez. Nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor, é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus. Fala aí. Qual o tantã que irá impedir? Um beijão, até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir.